Fala galera, tudo bem? Galera, ó, eu sou o professor Marcelo Boaro, sou seu professor de exatas. Meu querido, nesse momento estou gravando Física Hidrostática. Estou começando aula número 1 de Hidrostática. Galera, eu vou gravar um pacotinho de hidrostática para vocês, tá? Na verdade, a mecânica dos fluidos, porque eu vou gravar a última aula de hidrodinâmica também, tá? Então eu vou fazer um pacotinho com 5 aulas dessa playlist que eu chamei de hidrostática, que eu estou postando no meu canal. Essa primeira aula eu vou falar de densidade, falar para você de pressão, vou falar um pouco para você sobre como trabalhar com massa específica, qual é a diferença de massa específica de um corpo e densidade do corpo, massa específica da substância e densidade do corpo. Vou falar para vocês do teorema de Stevin, teorema de Arquimedes, teorema de Pascal, tudo para você organizadinho dentro dessa playlist, tá bom? A aula número 1 eu tenho que começar com esses conceitos iniciais de densidade e pressão, para você. Bom, vamos lá. Mecânica dos fluidos, galera. Mecânica dos fluidos. O que é isso, Boaro? Ó, gente, nós vamos estudar os fluidos. Que são os fluidos, Boaro? Os fluidos, galera, são os líquidos e os gases. Olha aqui como eu escrevi para você. Chamamos de fluido o estado da matéria em que a substância ela tem a propriedade de escoar, tem a propriedade de fluir. Tá? Por isso que são os líquidos, por exemplo, uma água, olha só, água na caixa d'água, você vai lá e abre um cano, a água tem a propriedade de fluir, de escoar, tá? E os gases, por exemplo, um desodorante, você tem um gás contido aqui, você libera esse gás, ele tem a capacidade de fluir. A atmosfera, né, um exemplo de uma grande quantidade de gás, a gente vai estudar bastante a atmosfera depois, tá? A água, o óleo, o mercúrio, tá? Líquidos de maneira geral e gases de maneira geral, tá? São os fluidos, que são os objetos, né, do estudo aqui, nesse momento, na chamada mecânica dos fluidos. Bom, gente, mas nós vamos estudar de maneira mais particular, a chamada estática dos fluidos, nesse momento, estática dos fluidos. Então, na hidrostática, que é esse início, esse começo do nosso estudo aqui, a hidrostática, nós estudaremos o que, galera? A hidrostática nós vamos estudar, basicamente, fluidos em repouso. Olha o nome, gente, olha o nome. Hidrostática. Hidrostática lembra o quê? Água em repouso. O nome lembra isso, né? Não necessariamente a água. A gente vai estudar os fluidos, de maneira geral, em repouso, tá? Em relação ao recipiente que o contém. Olha como escrevi. Na hidrostática, nós estudaremos o equilíbrio do fluido em relação ao recipiente que o contém. Por exemplo, um copo contendo água em cima de uma mesa, tá? Como varia a pressão, galera? Como é que varia a pressão aqui dentro dos pontos internos desse fluido? Qual é a pressão externa aqui, graças ao peso desse objeto aqui, tá? Outro exemplo, a água num lago. Como é que varia a pressão quando você afunda? Por que é tão difícil mergulhar tão fundo? Por que é tão difícil socorrer, por exemplo, um submarino, caso ocorra algum problema mecânico com ele, como já aconteceu várias vezes? Submarino, e aí ele fica algumas centenas de metros, né, no fundo da água, e é tão difícil fazer o socorro. Por que dessas coisas? Por que essa pressão é tão grande? Como é que funciona isso? Esse é o objeto do nosso estudo nesse momento, tá bom? Então, ó, eu vou apagar essa luz aqui para passar para você os conceitos mais detalhados de densidade de um corpo e da densidade de uma substância, que nós damos nome de massa específica, além da pressão. Massa específica da substância e densidade do corpo. Fala para mim uma coisa, meu querido e minha querida. O prego feito de ferro ou de aço, ele afunda na água? Quando eu pego, solto, pluf, ele afunda na água? Afunda, né, Boaro? Afunda mesmo. E por que um navio todo feito de ferro, por exemplo, feito de aço, por exemplo, só para você entender, você coloca ele na água e ele não afunda, hein, bicho? Por que se eu solto um prego, pluk, ele afunda, mas se eu ponho um navio feito de ferro, feito de aço, ele não afunda? Por quê? Galera, isso acontece porque uma coisa é a seguinte: para o objeto afundar, a densidade tem que ser maior que a densidade da água, ok? Ok, Boaro, isso eu entendo. E para ele
não afundar, a densidade do corpo tem que ser menor que a densidade da água, não é isso? É isso, exatamente. Esse conceito de densidade vocês trazem lá do ensino fundamental, para quem já está no ensino médio, curso superior, pré-vestibular. A ideia, meus queridos, que eu quero que você entenda bem, é a diferença entre massa específica e densidade do corpo. Se eu chego na sala de aula e falo assim, galera, bom dia, fala galera, bom dia. Galera, fala para mim uma coisa, o que é densidade? Hã? O que é densidade? Ah, professor, massa por volume. Isso mesmo. A densidade volumétrica é massa por volume. Existe a densidade superficial e a densidade linear também, que a gente estuda em outros momentos. Mas está verdade, a densidade é massa por volume. Mas uma coisa, meu querido, minha querida, é a densidade da substância ferro, por exemplo. Outra coisa é a densidade do corpo feito de ferro. Então é isso que nós vamos diferenciar aqui. Massa específica de uma substância, representamos pela letra μ, letra grega μ, simplesmente é a massa por volume. A massa por volume. Por exemplo, exemplos. Água. Qual é a densidade da água, Boaro? A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Então, a cada centímetro cúbico, centímetro por centímetro por centímetro, a cada centímetro cúbico, ou ml, você tem o quê? Você tem 1 grama, que equivale a 1000 quilogramas por metros cúbicos. Já vou falar aqui mais das unidades para você, tá? Óleo mineral, 0,87 gramas por centímetro cúbico. Alumínio, 2,7 gramas por centímetro cúbico. Chumbo, 11,3 gramas por centímetro cúbico. Mercúrio, 13,55 gramas por centímetro cúbico. Galera, isso aqui, meus queridos, depende do átomo, das moléculas que constituem aquela substância que você está estudando. Nós sabemos, por exemplo, que o chumbo, galera, ele tem no seu núcleo muito mais prótons e nêutrons do que o alumínio, por exemplo. Então, isso vai fazer com que o átomo do chumbo seja mais pesado que o átomo do alumínio, por exemplo. As informações que eu estou dando para você aqui. Então, olha só. Quando eu for calcular a densidade da substância, que chamamos de massa específica, mas já adianta você, em boa parte das provas, vestibulares, concursos públicos, eles usam o termo densidade mesmo ao invés de massa específica, tá? Quando ele fala de densidade de substância, você está entendendo o que ele está falando, tá bom? Então, meu querido, minha querida, a densidade da substância está associada apenas ao volume que aquela substância ocupa. Agora, quando eu falo da densidade do corpo, a densidade do navio, por exemplo, eu estou falando, galera, também sobre massa e volume, né? E a densidade será a razão entre a massa e o volume. No entanto, galera, aqui, esse volume, eu vou escrever aqui, incluindo os espaços vazios, galera, espaços vazios. Boaro, agora eu entendi. Então é isso, galera, incluindo os espaços vazios. Por isso que a densidade do navio é menor que a densidade da água. Porque quando eu for calcular o volume do navio para ver se ele vai ou não afundar na água, eu levo em consideração todo aquele espaço vazio que eles deixam naquela parte inferior do navio. Entendeu, meu querido? Entendeu, minha querida? É isso. Densidade é a massa por volume, mas o volume deve ser levado em consideração também os espaços vazios. Quais são as unidades de densidade? Bora! Gente, densidade é massa por volume. Então, é unidade de massa por unidade de volume. Por exemplo, grama por centímetro cúbico. Por exemplo, quilograma por litro. Por exemplo, quilogramas por metros cúbicos. Fica essa dica para você. Essa aqui é a da água. 1 grama por centímetro cúbico é igual a 1 quilograma por litro, que são 1000 quilogramas por metros cúbicos. Tá? Você sabia que a água, 1 litro dela tem 1 quilo? Né? Em linguagem popular, em 1 quilo, 1 litro, 1 quilograma, 1 litro. Não se esqueça disso, tá? 1 grama por centímetro cúbico, 1 quilograma por litro, 1000 quilogramas por metro cúbico. Metro cúbico, gente, é a caixa d'água de 1000 litros que muitos de vocês têm em casa. Eu mesmo tenho em casa. Ela é uma caixa d'água de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Eles não fazem ela nesse formato, mas podia ser 1 metro de altura, 1 metro de largura, 1 metro de comprimento. Ali cabe exatamente 1000 litros, tá? 1000 litros. Entendeu, meu querido? Entendeu, minha querida? Tá bom? Então é isso, galera. Então, agora eu vou passar para o outro quadro para você, eu vou falar de pressão. Gente, mas não se esqueça de dar uma força para mim, tá? Para você ter uma ideia, essa parte da matéria eu estou gravando 2 vezes.
Porque a primeira gravação que eu fiz deu problema. A gravadora, ela não estava filmando, eu fiquei aqui, parará, dando aula aqui, mas ela não estava gravando. Tá bom? Esquece de dar uma força pra mim, eu já nos vídeos, inscreva-se no canal. Tá bom, galera? Então vamos lá, vamos para outra lousa, ó. Muito bem, galera, ó. Então agora vamos falar sobre pressão. Entendemos bem a diferença de massa específica e densidade, agora vamos falar sobre pressão, tá? Galera, o que é pressão? Gente, pressão é definida como sendo força sobre área. Pressão, apresentamos pela letra P, é definido como sendo força sobre área. Como assim, Boaro? Por exemplo, você tem um prego, você vai aplicar uma certa força aqui, não vai? Por que o prego ele é pontiagudo? Claro, porque quando você aplica uma força para uma mesma força, quanto menor a área da ponta do prego, maior a pressão, para ele poder furar a madeira, por exemplo. Pressão é força sobre área. Para uma mesma força, quanto menor a área, maior a pressão. Maior a pressão, mais facilmente ele rompe a estrutura daquilo que tem que ser rompido, por exemplo, uma madeira, ou um piso, chão, alguma coisa, para poder entrar, tá bom? Então, para uma mesma força, quanto menor a pressão, para uma mesma força, quanto menor a área, maior a pressão. Simples assim. Isso que você já viu também lá no ensino fundamental, né? Para quem já está no ensino médio, ou faculdade, ou cursinho, viu isso lá no ensino fundamental. Pressão é força sobre área. Unidades. Qual é a unidade, meus queridos, de pressão? A unidade de pressão, no Sistema Internacional de Unidade, a pressão é força por área. Então, a força é dada em newtons e a área é dada em metros quadrados. Então, é o newton por metro quadrado, tá bom? A pressão é o newton por metro quadrado, que é o pascal, o PA, que é o pascal. Galera, não é pascoal, não. Cuidado, hein? Cuidado, hein? Não é Pascoal, não, né? Aqui na região tem uma loja de pneus que chama De Pascoal. E aí o pessoal confunde muito aqui. Gente, existem outras unidades de medida de pressão muito importantes que eu vou apresentar para você, que eu vou falar ao longo do nosso curso, tá? Uma delas é a ATM, claro, é a atmosfera. Todo esse ar que está na nossa cabeça, pressionando assim, ele está exercendo uma pressão nas nossas cabeças e essa pressão é medida em atmosfera, tá bom? Então, a atmosfera é a pressão que o ar faz ao nível do mar que é referência. Um ATM, galera, uma atmosfera, é aproximadamente igual a 10 a quinta newtons por metro quadrado, tá bom? Um ATM é aproximadamente igual a 10 a quinta newtons por metro quadrado, tá? Que é aproximadamente igual a 760 milímetros de mercúrio. Lembra do milímetro de mercúrio? Eu vou falar dele na próxima aula com mais cuidado, mas citando para você, mmHg significa milímetro de mercúrio. É a altura de uma coluna de mercúrio que equivale à pressão atmosférica, como eu vou explicar para você na próxima aula, tá? mmHg é o milímetro de mercúrio, que equivale, que é aproximadamente igual a 10 MCA. Isso aqui muita gente nunca ouviu falar. Chama metros de coluna d'água, também é muito útil em hidrostática. Metros de coluna d'água. Como assim, Boaro? Para eu equilibrar com uma atmosfera, eu preciso de uma coluna que tenha 10 metros. 10 metros de uma coluna de água para equilibrar um ATM. Enquanto que para mercúrio, eu preciso apenas de 76 centímetros. 760 milímetros equivale a 76 centímetros, meu querido, minha querida estudante. Tá? Então eu escrevi para você, ó, milímetro de mercúrio e metro de coluna d'água. Tem outras aplicações dessa história de pressão. Galera, você já ouviu falar do faquir? Aqueles magricela que fica deitado em cima de prego? Eles deitam numa cama de prego? Bom, para o cara conseguir deitar numa cama de prego, galera, eu garanto uma coisa para vocês. Não tem pouco prego lá não, meu. Tem que ter um monte de prego, porque senão o cara não deita. Sabe por quê? Por mais magrelinho que ele seja, geralmente eles são magrelinhos, né? E por melhor a técnica que ele tem de deitar e de levantar lá, para que não se machuque, tem que ter um número razoável de pregos. Por quê, gente? Com vários pregos, a área total é a soma de todas as pontas das áreas de todos os pregos, entendeu? Obviamente que um prego tem uma ponta com uma área muito fininha, muito pequena. 10 pregos, 20 pregos, tem uma área muito fininha. Só que ele põe um conjunto com dezenas de pregos espalhados numa cama, de maneira que a soma de todas essas áreas não é tão pequena, por isso que ele consegue se deitar lá e se levantar sem se machucar. Claro que tem toda uma técnica, claro que o cara tem que ser magrinho, claro, mas porque a soma de todas as áreas dá um valor razoável, entendeu?
Outra coisa de pressão, tem um monte de aplicação, galera, de pressão. Eu me lembrei de uma questão que eu no Enem, faz um tempo atrás. Ele dizia que os solos para a agricultura estavam muito compactados. Um dos problemas da agricultura são solos muito compactados por conta dos tratores, das máquinas agrícolas serem muito grandes, com massas muito grandes. E ele perguntava qual era uma opção para diminuir essa compactação do solo. A resposta era colocar pneus mais largos, porque com pneu mais largo, mesmo o objeto sendo pesadão, a pressão é pequena, não vai compactar tanto o solo. Tá? Outro exemplo de aplicação dessa história de pressão. Você já reparou quando você vai no mercado comprar algumas coisinhas, você pega aquela sacolinha, aí você compra algumas coisas mais pesadas, por exemplo, uns 2 sacos de arroz e coloca na sacolinha para você carregar. É horrível andar aquela sacolinha de mercado, né? Sacolinha comum, aquelas de plástico que eles dão no mercado, que ela começa a cortar sua mão, velho, rapidinho você anda com o negócio, começa a cortar sua mão. Por quê? Porque o peso é grande e a área de contato daquele negócio fica muito pequenininha. Se a área fica muito pequenininha, começa a machucar a sua mão, entendeu? Por isso que é legal você levar aquelas sacolas, ou então você usar aquela sacolinha com uma alça mais larga. E aí com a alça mais larga você consegue levar sem que machuque a sua mão. Me lembrei de outra coisa, as meninas sabem bem isso aí. Usam bolsinhas, né, bolsas. Se você usa uma bolsa com uma alça fininha, se a bolsa está pesada, começa a machucar, começa a cortar, começa a machucar. Se a alça é larga, isso já não acontece. Por quê? Porque para uma mesma força, quanto maior a área, menor a pressão. Entendeu como é que funciona? Por isso que alças mais largas, para carregar bolsa, essas coisas, é mais interessante. Entendeu? Outra coisa, outro exemplo, tem vários exemplos aqui. As meninas que estão assistindo esse vídeo sabem como é legal, gostoso, agradável andar de salto alto na grama. Não, né? Não é, Boaro, decididamente não é. Você vai ser convidado a um casamento, você sabe que o casamento é numa chácara, lá tem um espaço de grama, as meninas já se preocupam, vão com um salto para uma certa parte do evento lá e depois já põe uma sandalinha, alguma coisa, né? Por quê? Você fica andando, e na areia então, né? Igual às vezes você tem evento na praia, a menina vai de salto alto na areia, você é louco? Por quê? Uma área pequenininha para o peso dela, tu fura com extrema facilidade, não é? Outra coisa, areia movediça. Se a pessoa está andando e cai numa região de areia movediça, o que acontece? Qual é a técnica que ela tem que fazer para sair? Deitar de costas, né? Para o rosto não ficar naquele negócio. Deitar de costas e se arrastando assim, aos pouquinhos. Por quê? Porque se ela deita de costas, a área de contato do corpo dela com a areia aumenta bastante. Se a área aumenta bastante, a pressão diminui bem. Se a pressão diminui, ela consegue se arrastando assim, ó, com a cabeça levantada, sair dessa região de areia movediça. Será que a areia movediça existe mesmo? Ou é só lenda, ou é só em filmes, né? E desenhos que existe areia movediça. Mas enfim, se cair na região de areia movediça, você faça isso. Tá bom, meus queridos? Tem uma infinidade de aplicações que eu vou falando ao longo do curso, tá? Legal? Vamos fazer um exercício de aplicação? Dá uma olhada na sua tela, ó. Durante uma tempestade de 20 minutos, 10 milímetros de chuva caíram sobre uma região cuja área total é de 100 quilômetros quadrados. Sendo que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, qual é a massa de água que caiu? Caiu água pra caramba, hein? Vamos fazer a conta já, peraí. Letra B. Calcule o número médio de gotas que caem em 1 metro quadrado durante 1 segundo, supondo que 20 gotas juntas ocupem 1 ml. Como é que é, Boaro? Relaxa. Calcule o número médio de gotas que caem em 1 metro quadrado durante 1 segundo. Supõe que 20 gotas dê 1 ml. Tranquilo, galera, tranquilo. O que nós vamos fazer? Nós vamos calcular o volume, né? Densidade é a massa por volume. Nós temos o volume de chuva, nós temos a altura e a área, nós calculamos o volume. Com o volume e a densidade, a gente calcula a massa, letra A, beleza. Para eu saber o número médio de gotas que caem em 1 metro quadrado durante 1 segundo, eu vou calcular o volume também. Em 1 metro quadrado, durante 1 segundo, né? Em 20 minutos foram 10 milímetros. Em 1 segundo dá quanto? Vou fazer esse cálculo e aí eu vou ver. Bom, 20 gotas, 1 ml, vamos ver quanto é que vai dar, tá bom? Volta pro Paulo que eu explico, ó. Choveu aqui, bicho. Pra caramba. Choveram 10 milímetros, tá? 10 milímetros em 100 quilômetros quadrados, tá? Foi a quantidade que choveu aí, ó. 10 milímetros
em 10 milímetros é 1 centímetro, né? 1 centímetro. Só que isso, galera, em 100 quilômetros quadrados, né? É assim que funciona, assim que você tem que enxergar. Obviamente que o desenho está fora de escala, né? Essa área total de 100 quilômetros quadrados, uma alturazinha de 10 milímetros. Primeiro eu vou converter as unidades para que a gente não tenha problema de unidade aqui, né, bicho? Ó, então a área de 100 quilômetros quadrados, gente, mas todo mundo sabe, meu querido, minha querida, que 1 quilômetro possui 1.000 metros. Então, no lugar de 1 quilômetro quadrado, eu vou colocar 1.000 metros ao quadrado, tá bom? Então vai ficar assim, ó, 100 é 10 ao quadrado, vezes 1.000 é 10 à terceira, né? 10 à terceira ao quadrado é 10 à sexta, tá? Vezes 10 à sexta, vezes metro quadrado. Então, isso é 10 à oitava metros quadrados. Tudo bem? Tudo bem? Ó, 10 à sexta com 10 ao quadrado, 10 à oitava metros quadrados. Pronto. E o milímetro? O milímetro vai ser 10 vezes. O milímetro, gente, é uma parte em 1.000. Se é uma parte em 1.000, é 10 a menos 3. 10 a menos 3 metros, né? Então, 10 vezes 10 a menos 3 é o mesmo que 10 a menos 2 metros. Tranquilo, Boarô? Só conversão de unidade até agora, isso mesmo. O que ele quer saber mesmo no item A? Ele quer saber a massa no item A. Então, eu estou transformando as unidades, porque agora eu vou calcular o volume, eu tenho a densidade, dá tudo certo. Então, o volume vai ser igual à altura, 10 a menos 2, vezes a área, que é 10 à oitava. 10 à oitava com 10 a menos 2 é 10 à sexta. Então, o volume, galera, de 10 à sexta, o que, Boarô? Metros cúbicos. Aqui tem metros quadrados, aqui tem metros. Metros quadrados vezes metros, metros cúbicos, tá bom? Então, esse aqui é o volume, meu querido, minha querida. Esse é o volume total, hein, meu? Ó, 10 elevado à sexta metros cúbicos. Cada metro cúbico é uma caixa d'água de 1.000 litros, hein? É 1 milhão de caixas d'água de 1.000 litros. Vamos lá. Lembrando, gente, vimos agora há pouco, 1 grama por centímetro cúbico é 1 grama por ml. Isso equivale a 1.000 quilogramas por metros cúbicos, né? Para transformar o sistema internacional, 1 grama por centímetro cúbico, 1.000 quilogramas por metros cúbicos. Então, a densidade... gente, mas o 1.000 é 10 à terceira, né? Vamos trabalhar com potência de 10, porque fica tudo mais bonitinho. 10 à terceira quilogramas por metros cúbicos, tá? Então, ficou assim, ó. 10 à terceira quilogramas por metros cúbicos é igual a massa total de chuva dividido por 10 à sexta. Gente, 10 à sexta passa para lá multiplicando. Essa massa total, 10 elevado a 9 quilogramas, ó. Água pra caramba, né, meu? Água pra caramba, né, Boaro? Claro, né, gente? Mas olha o tamanho dessa área, né? São 100 quilômetros quadrados, é bastante, tá? Muito bem. Muito bem. Então, agora, na letra B, ele quer saber o quê? Ó, eu releio aqui para você. Calcule o número médio de gotas que caem em 1 metro quadrado em 1 segundo, tá? Considere 20 gotas correspondam a 1 ml. Gente, vamos fazer só algumas conversõezinhas aqui para a gente não ter problema, tá? Primeira coisa. Ele me disse que choveram 10 milímetros em 20 minutos. Mas aí ele quer saber por segundo. Então eu vou transformar, eu vou descobrir quantos milímetros caem por segundo, tá? Para poder fazer a relação aqui. Não vai dar um número exatinho, mas não tem problema, porque no final vai dar certo, tá? Meus queridos, então 10 milímetros para 20 minutos, 20 minutos em segundos, peraí, Boarô, 1 minuto são 60 segundos. 20 minutos são 20 vezes 60, certo, Boaro? Certo. 20 vezes 60, 2 vezes 60 é 120. 2 vezes 60 é 120. 20 vezes 60 é 1.200. Então tá aqui, ó. 10 milímetros em 1.200 segundos, x milímetros em 1 segundo. Bom, multiplicando em cruz aqui, vai ficar 10 dividido por 1.200. Não é, gente? Vou pular passo não, tá? Multiplicando em cruz vai ficar 10, para que todo mundo entenda. É igual a 1.200 vezes x. Agora o 1.200 está multiplicando, o 1.200 passa dividindo. Então x vai ser igual a 10 dividido por 1.200.
Eu vou só cancelar um zero aqui com zero aqui e vou ficar tranquilo. Eu sei que essa é a quantidade em milímetro por segundo. Não se preocupe com essa informação, ser um número quebrado não. Vamos continuar o cálculo. Muito bem, meus queridos. Então, 1 sobre 120 de milímetros. Certo, Boaro? Certo. Então, vamos lá. Agora eu penso assim, ó. Isso foi em 1 metro quadrado. Então, qual foi o volume? Em 1 metro quadrado, caiu de altura, semelhante a isso aqui, gente. Só que agora eu reduzi para 1 metro quadrado, que foi o que ele pediu. Então, em 1 metro quadrado, não é? De novo, meu desenho está absurdamente fora de escala, não dá para fazer em escala. Em A igual a 1 metro quadrado, eu tenho uma alturazinha, que é esse x. Qual é o volume? Quantos ml eu tenho aqui? Porque se eu souber quantos ml eu tenho, eu faço uma relação. Ele me falou que 1 ml é para considerar 20 gotas. Então vamos lá. Eu vou chamar de V', esse segundo volume, vai ser o x vezes, vou chamar de A' aqui, para você não confundir depois que você for refazer esse exercício. Então V' vai ser igual a esse número, 1 dividido por 120, vezes o A', que é 1, né? Que é 1 metro quadrado. Esse volume, então, deu 1 sobre 120, 1 sobre 120 de milímetros, tá? Ó, de milímetros. 1 sobre 120 milímetros. Eu vou colocar em metros aqui já também, tá bom? Ó, ficou 1 sobre 120 milímetros. Isso equivale, meus queridos, o milímetro é 10 a menos 3 metros, né? Isso equivale a 10 elevado a menos 3 sobre 120 de metros, tá bom? 10 elevado a menos 3 sobre 120 de metros. Então, o volume de chuva que caiu em 1 metro quadrado, eu vou chamar de V'. V' vai ser igual a x vezes A'. E A' é essa área. O x é 1 sobre 120, não é? Aqui eu já transformei, deixa eu apagar aqui e corrigir. É 1 sobre 120 vezes 10 a menos 3, vezes a área que é 1. Então, meus caros, isso dá 10 elevado a menos 3 sobre 120. Aqui está em metros cúbicos, tá bom? Transformei com metros cúbicos. Bom, mas aqui ó, eu vou fazer uma conversão. Por quê? Porque a referência que ele me deu foi em ml, tá bom? Então, ó, 1 metro cúbico é igual a 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro, né? Mas 1 metro são 100 centímetros. Então, 100 centímetros vezes 100 centímetros vezes 100 centímetros. 10 ao quadrado vezes 10 ao quadrado vezes 10 ao quadrado. Ou seja, 1 metro cúbico equivale a 10 a sexta centímetros cúbicos. Tá bom. Então, peraí. Então, centímetro cúbico é o ml. Então, o volume que eu chamei de V', vamos pegar a informação ali de novo? Deixa assim por enquanto que eu já vou simplificar, tá? 10 elevado a menos 3 dividido por 120 vezes 10 a sexta ml. Pronto, agora eu obtenho o valor em ml. Vai dar quanto, Boarô? 10 a menos 3 com 10 a sexta é 10 a terceira. Então vai ficar 10 elevado a terceira dividido por 120 ml. Deixa assim por enquanto. Por quê? Porque agora vai ser uma regrinha de 3. Por que, Boarô, regrinha de 3? Galera, se ele me falou que em 1 ml eu tenho 20 gotas, se em 1 ml eu tenho 20 gotas, nesse número eu tenho quantas gotas? Por isso que é uma regra de 3. Então, ó, ml e gotas. Então vai ficar assim, meus caros. 1 ml, 20 gotas. 10 a terceira dividido por 120, 10 a terceira dividido por 120, vai me dar um Y gotas. Multiplicando em cruz, Y vai ser igual a 20 vezes 10 a terceira. 10 a terceira é 1000, né? Dividido por 120. Então cancelo 20 com 120, fica um 6 aqui embaixo. Como 10 a terceira é 1000, então vai ficar 1000 dividido por 6. 1000 dividido por 6, galera, eu acabei de fazer a conta. Isso dá aproximadamente 167 gotas. Entendeu, meu querido? Minha querida? Então é assim que funciona. Tá bom? Gente, é um exercício longo, né? Um exercício longo, detalhado, para você fazer com bastante cuidado.
volta o vídeo. Eu estou meio de lado aqui para as pessoas poderem pausar o vídeo e copiar quem está copiando dali ainda, porque eu vou pôr os links desse lado de cá, como eu sempre ponho, tá? Então, ó, volta o vídeo quantas vezes você precisar, tenta você mesmo fazer o exercício. Lembra, velhinho, que você é o agente ativo do processo. Se você fizer o exercício entendendo, é isso que importa, é assim que você aprende, tá? Não basta me ver fazer, não. Pausa o vídeo depois, assista a aula, agora eu vou vir platicar para que alguém copiar aqui que eu vou pôr os links ali. É assim que funciona, ó. Assista as aulas, a videoaula, depois você pausa no exercício e tenta você mesmo fazer. E depois, se você estiver entendendo, você vai para o vídeo de exercício que eu vou pôr o link para você tentar fazer, tá? Às vezes dá trabalho, às vezes demora um pouco para colocar os links, galera, por quê? Eu faço tudo isso sozinho, né? Eu tenho muito trabalho, eu tenho que dar muita aula, corrigir muita prova, preparar muita prova. Eu tenho um pacote de prova lá na sala para corrigir lá, entendeu? Então, assim, às vezes dá um trabalho para fazer, mas eu vou fazendo com bastante cuidado e carinho para você poder se estar bem na sua vida, tá? Tudo bem? Então, ó, vou colocar os links para você. Eu deixo o link aqui para o vídeo de exercício, como eu disse há pouco. Às vezes demora um pouco, mas vai estar lá. Você clica, quando tiver ativado o link, você clica. Eu deixo na descrição do vídeo também esses links. Eu deixo nessezinho que aparece, né, essezinho de informação. Se você clicar nele, ele aparece os links, as playlists, que eu deixo tudo arrumadinho para você. Tá legal? Então, ó, deixo o link para você. Deixo o link para você também de uns experimentos. Galera, eu estou criando um canal só para gravar experimentos para vocês. A quantidade gigantesca de experimentos, de coisinhas que eu monto, que eu levo em sala de aula, que eu faço com meus alunos em sala de aula, eu preparei para fazer para vocês. Como tem muita coisa, eu achei melhor gravar um separado. Eu vou montar um canal, já está tudo preparado para essa virada do ano agora, 2016, 2017, para eu lançar, vir avisar para você. O meu trabalho de gravação de videoaulas de matemática, já está tudo esquematizado, química, está tudo preparado, a reformulação do site. No site você encontra a lista de exercícios, o site vai ser reformulado, vai ter todo o suporte para você. E lembrando, gente, eu preciso do seu apoio, cara, para ser sincero com você. A opção que eu tive, que eu fiz, de não cobrar nada nunca de ninguém, tem um preço para mim. Que é o quê? Que é eu abrir mão de um monte de coisa, tempo de dedicação. Eu trabalho muito, muito nas férias. Trabalho muito nas férias, velho, sabia? Eu venho aqui nas férias da escola tudo fechado aqui, para poder fazer aqui tudo, para poder dar uma força para você. Então, esse projeto vive de doações, não se esqueça disso. Se você puder dar uma ajuda, cara, você vai estar ajudando o projeto para quem está usando agora, você vai estar ajudando as pessoas que vão usar isso daí. É claro que eu gostaria de muito mais tempo, de conseguir me manter, se as coisas estiverem girando, se tiver um apoio bacana, com o tempo eu vou me dedicar mais e poder dar uma força para todo mundo, tá bom? Eu deixo o link do espaço de doação no site, bem no comecinho da descrição do vídeo, tá bom? Então deixa os links aqui, você clica, você vai lá, você curte as coisas. Galera, não esquece de dar um joinha nos vídeos, se inscrever no canal, hein? Tá? Se inscrever no canal. Ó, muito obrigado, tudo de bom pra você, fica com Deus e até mais. Valeu, valeu!